Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais uma dica de leitura, mais um livro que eu li recentemente que eu achei maravilhoso. Há alguns meses aqui no canal eu fiz a resenha do livro de uma autora chamada Rupi Kaur. O nome do livro era O que o Sol Faz com as Flores e o livro de hoje é mais ou menos nessa pegada. A autora do livro de hoje é a americana Amanda Lovelace e o livro é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, a Amanda Lovelace é uma escritora, poeta americana, autora do livro A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, que eu confesso que eu ainda não li, mas já está na minha listinha. E neste livro, a Amanda, de uma forma muito clara, sem papas na língua, mas de uma forma também sutil, ela fala sobre as diversas formas de violência e censura que as mulheres foram vítimas no decorrer de toda a existência da humanidade. Seus poemas são curtos, porém carregados de sentido. E esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é intitulada O Julgamento, a segunda, A Queima, a terceira, Tempestade de Fogo e a última, As Cinzas. Então, basicamente é um livro escrito por uma mulher, sobre mulheres, para mulheres, mas que todas as pessoas, independente do gênero, deveriam ler para ao menos tentar exercitar a empatia e tentar de alguma forma se colocar no lugar das mulheres que foram oprimidas e sofreram diversas formas de violência no decorrer de toda a história. A Amanda, ela ficou primeiramente conhecida nas redes sociais, onde ela postava os seus poemas, e a partir daí é que veio o primeiro livro dela. E justamente usando como exemplo a bruxa, as mulheres que foram queimadas na Inquisição e várias injustiças que foram cometidas com as mulheres no decorrer da história, logo no comecinho do livro dela tem o texto Profecia 2, que de cara já me fez grudar nesse livro com braços e pernas. Diz o seguinte: o que acontece quando você lança seu fósforo, mas a bruxa caçada pelo marido simplesmente se recusa a pegar fogo? O que acontece quando você lança sua pedra, mas a esposa acusada de adultério simplesmente se recusa a sangrar? O que acontece quando você lança seu punho de novo, mas sua namorada que fala a verdade simplesmente se recusa a ficar ferida? No correr dos séculos, os animais evoluem para sobreviver ao meio ambiente. Então, o que vai acontecer quando as mulheres finalmente aprenderem também a revidar? Isso é uma das coisas que eu me pego pensando às vezes quando eu vejo na televisão notícias de feminicídio, mulheres que sofreram diversas agressões até um ponto onde elas acabaram perdendo a vida, e eu sempre tentei me questionar de que forma elas não encontraram forças de tentar sair daquela situação. E se as mulheres começarem a criar coragem para revidar? Eu vejo muitas pessoas que defendem o armamento e eu fico pensando, imagina se todas as casas tivessem uma arma, uma pessoa em casa é agredida, a outra vai lá, pega a arma e tá ali na mão e resolve o problema. Então é muito complicado, a gente precisa primeiro educar as pessoas que estão neste mundo para que essas coisas não aconteçam mais. Então, já começa dando de cara que é um livro forte, é um livro que pega assim, dedo na ferida. Às vezes eu ficava até meio embargada, dava aquela engolida.
E aí tem um texto dela que me mexeu muito comigo, acho que é muito sobre o machismo. Recentemente eu postei lá na página do Facebook uma história, uma foto de uma menina que tinha sido abusada pelo pai, contou pra mãe, a mãe não acreditou e ela pegou e foi embora de casa e estava morando na rua. E aí uma pessoa perguntou se quando a mãe não acreditava era machismo. E é machismo sim, a partir do momento que você subjuga a mulher, independente se você é mulher ou se você é homem, porque isso vem muito da criação. Infelizmente tem mulheres machistas sim, que foram criadas assim e acham que é assim que você cria alguém. E aí, justamente falando sobre esse machismo, ela fala o seguinte nesse texto: as mulheres são consideradas posses antes de sermos consideradas seres humanos. E se nossas portas e nossas janelas forem arrombadas por homens perversos? Então somos julgadas sem valor, excluídas, desprezadas. Então nos mudamos dos nossos bairros e criamos lares em cada uma de nós. O nome desse texto é Fechamos aquelas portas e comemos aquelas chaves. Então, é muito complicado a gente saber que isso é uma coisa recorrente. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham que tendo uma filha menina, ela é posse. Eu vi até uma matéria que eu compartilhei para a pessoa que fez a pergunta em questão. Vou até deixar a matéria, na verdade, o link dessa matéria aqui embaixo no box de comentários. Eu sugiro que vocês leiam essa matéria, que a advogada, ela fala que tem pais que se sentem no direito de tirar a virgindade de suas filhas. Então, isso são coisas que acontecem e que não deveriam acontecer. E aí, sobre as diversas formas de opressão que as mulheres foram sofrendo no decorrer da história, uma das coisas um dos textos dela que mexeu comigo e que me lembrou muito uma história de um filme, foi esse texto que fala o seguinte: eles riscaram isso dos livros de história, mas em todas as grandes invenções você encontrará marcas de queimado no formato das mãos magníficas de uma mulher. Não esqueça, precisamos ser os livros de história agora. O nome do texto é As Mulheres São Bibliotecas Prestes a Explodir. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal da resenha de um livro que justamente fala sobre mulheres extraordinárias que revolucionaram o mundo e ajudaram em diversas descobertas, mas tiveram suas grandes realizações encobertas por outros homens. Então, eu vou deixar o link dessa resenha aqui, se você quiser ler. Eu já até falei que é um livro que todo mundo deveria comprar para as meninas, porque é aquele livro que mostra que você pode ser o que você quiser. Então, acho que isso é muito importante, principalmente para as crianças que estão em fase de formação, de opinião, e mostrar esse mundo para elas é muito importante. E esse texto me lembrou também aquele filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história das mulheres, que uma delas fez os cálculos que ajudou a NASA a levar o homem para a Lua. Então eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí vai concordar comigo que sempre quando se fala de grandes invenções, sempre ouve-se o nome de um homem. E parece que as mulheres nunca fizeram nada de grandioso, mas isso foi bem escondido e é como fala esse texto: sejamos nós agora os livros de história. Por isso que é importante a gente divulgar isso também, para que elas não tenham trabalhado tanto em vão, para que elas sejam reconhecidas e sirvam também de inspiração para essa nova geração de mulheres que está vindo aí. E tanto essa história de que familiares, pais se sentem no direito de ter posse física da inocência de suas filhas, tem um texto muito forte que fala o seguinte: não ser estuprada deve parecer adorável e feminino. Então, quando nossos estupradores são nossos avós, pais, irmãos, tios, primos, melhores amigos, namorados, maridos, não temos palavras para dizer isso. E ninguém está disposto a nos ajudar a acender nossas tochas. Tudo é uma aflição. Infelizmente,
muitas das mulheres que sofrem esse tipo de violência não encontram apoio nem dentro de casa. E além disso, ainda são julgadas quando tentam sair dessa situação. Como, por exemplo, a mocinha que saiu de casa. Por sorte, eu acabei vendo na rede social que ela foi contratada, tá trabalhando como modelo. Eu fiquei super feliz de saber que essa história teve um final feliz. Feliz por ela ter conseguido encontrar forças para sair dessa situação tão difícil, porque se as pessoas que são responsáveis por te dar segurança tiram a sua segurança, o que te sobra? Então, foi uma história que eu fiquei muito comovida, e esse livro, de uma forma geral, é muito forte, como eu falei. Poucas palavras, mas palavras diretas, sem mimimi. Por isso que eu acho que, apesar de ser um livro escrito por uma mulher, para mulheres, sobre mulheres, todo mundo deveria ler, para poder refletir, para poder tentar se colocar no lugar das mulheres, desse tipo de sofrimento, desse tipo de coisas que lhes foram afligidas, e tentar, quem sabe, com isso mudar uma cultura do machismo, ensinar para as novas gerações. Eu realmente tenho muita fé nessa geração que está vindo. Eu acredito que as gerações que estão mais velhas, que não mudam a cabeça, que têm um pensamento extremamente controlador, opressor, machista, eu acredito que as novas gerações estão vindo um pouco diferentes, estão se mostrando pelo menos diferentes, e que com o tempo, com essas trocas de gerações, com esses ciclos de pessoas nascendo e morrendo, as coisas com o tempo mudem. Mas nunca é tarde pra gente aprender, nunca é tarde pra gente exercitar a empatia, nunca é tarde pra gente exercitar a compaixão. Mudar de ideia não é uma vergonha, principalmente se for uma ideia que vá para o caminho do bem, para uma coisa positiva e que traga bem ao mundo. A gente sempre tem que lembrar que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Então, é isso. Eu realmente gostei muito desse livro da Amanda Lovelace. Já quero ler o outro livro dela, fiquei bastante curiosa. Então, eu realmente super sugiro essa leitura, tanto da Amanda Lovelace quanto o outro livro da Rupi Kaur. São duas escritoras que estão fazendo bastante sucesso, tanto nas redes sociais. A Amanda Lovelace tem um perfil no Instagram, inclusive já vou deixar aqui o perfil dela no Instagram para quem quiser seguir. Apesar de inglês, é muito legal que ela tem várias coisas, e como os textos dela são curtinhos, se você tem um inglês básico, meio que dá para entender. Se não, joga no Google Tradutor, mas vale super a pena, e ela parece ser super fofa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!